A maioria dos homens acha que para uma mulher sentir sua falta, você precisa sumir do nada. Mas a verdade é que sumir sem estratégia só gera indiferença, não saudade. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 mensagens psicológicas que plantam o sentimento de falta na cabeça dela. E a quinta é a que faz muitas mulheres ficarem pensando em você por dias. Não é sobre o que você manda, é sobre como você manda, quando você manda e o que você não diz. E quando você entender isso, vai parar de depender da sorte nas conversas. Esses primeiros segundos já revelaram algo que 90% dos homens nunca vão descobrir sozinhos. Continua assistindo. Hoje vou te mostrar 5 mensagens que ativam o sentimento de saudade na mente feminina. Mensagens que funcionam não porque são bonitas, mas porque respeitam como o desejo feminino realmente opera. Não são textos para copiar e colar, são princípios que você vai entender e adaptar à sua realidade. E quando você internalizar o porquê de cada uma, vai criar as suas próprias com facilidade. O interessante é que essas mensagens não funcionam porque impressionam, mas porque criam um vazio emocional que ela vai querer preencher com você. A saudade feminina nasce da ausência física, ela nasce da ausência de algo que ela ainda não terminou de processar. E você vai aprender a criar exatamente isso, de forma natural, sem parecer calculado. A psicologia chama isso de efeito de incompletude emocional. Quando uma interação termina antes de atingir o pico emocional, o cérebro tende a revivê-la buscando uma conclusão. É o mesmo mecanismo que te faz pensar numa música que parou no meio ou num sonho que você não consegue esquecer. Você vai usar esse mecanismo a seu favor, com 5 mensagens simples e poderosas. Fica até o final porque as mensagens ficam cada vez mais fortes. A primeira planta a semente, a segunda a rega. As 3 seguintes são onde a coisa de fato cresce. Cada uma foi colocada nessa ordem com um propósito específico. E a quinta é a que faz uma mulher mandar mensagem primeiro. Mensagem 1. O encerramento que abre. Foi bom falar com você, a gente se fala. Essa mensagem parece simples demais, e é exatamente por isso que funciona. Na era em que todo homem manda coração, saudade e pergunta quando vai encontrar de novo, essa mensagem soa diferente. Ela comunica confiança, leveza e ausência de necessidade. 3 coisas que a atração feminina responde muito bem. Você não está pedindo para continuar a conversa. Você está encerrando com elegância e deixando espaço para ela querer mais. O gatilho psicológico aqui é a escassez de emoção. Quando alguém que você estava curtindo encerra uma conversa sem drama, sem expectativa, sem apego, você fica se perguntando: será que ele gostou tanto quanto eu? Será que vai entrar em contato? E essa dúvida, por menor que pareça, já é o começo da saudade. Ao dizer "a gente se fala", em vez de "quando a gente se fala de novo", você passa a mensagem de que tem outros planos, que sua vida continua independente da resposta dela, que você é interessante por si mesmo. Esse é o perfil que cria desejo, não o homem que fica esperando resposta com o celular na mão. E o melhor, você não precisou dizer nada disso. A mensagem comunicou sozinha. Como e quando usar? Use para encerrar conversas que foram boas, não para salvar conversas que estão mortas. O tom deve ser caloroso, mas conciso, não frio, não excessivamente animado. Nunca adicione emojis demais, isso dilui o efeito de confiança. Funciona especialmente bem depois de uma conversa que teve bom humor ou conexão genuína. Não explique o motivo de estar encerrando, apenas encerre com naturalidade. Se ela responder e tentar continuar a conversa, ótimo, mas você já plantou a semente. Exemplo prático: conversa por mensagem, fim de tarde. Vocês estiveram conversando por uns 30 minutos, a troca foi boa, houve troca de ideias e risos. Em vez de continuar indefinidamente até a conversa esfriar, você escreve: "Foi bom falar com você, a gente se fala." Nada mais, sem pergunta, sem pedir continuação. Ela vai olhar para a tela por um segundo pensando: "Já? Mas estava bom." E é exatamente esse "mas estava bom" que vai ficar ecoando na cabeça dela. Você saiu no pico e é isso que ela vai lembrar. Mensagem 2. A memória plantada. Isso aqui me lembrou de você.
Essa mensagem usa um dos gatilhos mais poderosos da psicologia da conexão, a ancoragem emocional. Quando você diz que algo te lembrou dela, sem explicar o que, você cria duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você mostra que ela existe na sua mente, mesmo quando vocês não estão conversando. Segundo, você cria uma lacuna. Ela quer saber o que foi, mas você não entrega. O cérebro dela vai trabalhar para preencher essa lacuna. Ela vai imaginar o que poderia ter sido: uma música, uma cena, uma cor, uma frase. E cada possibilidade vai conectar emocionalmente a algo entre vocês. Você não inventou o sentimento, você deu permissão para ela imaginá-lo. E o que ela imagina é sempre mais poderoso do que o que você poderia ter dito. Ao não explicar o que foi, você também demonstra que não precisa justificar seus sentimentos. Você simplesmente os compartilha e segue em frente. Isso é maturidade emocional, e maturidade emocional é raro e extremamente atrativo. A maioria dos homens ou esconde o que sente ou exagera. Você vai fazer nenhum nem outro. Como e quando usar? Use depois de 1 ou 2 dias sem falar, não no dia seguinte de uma conversa intensa. Não explique o que foi mesmo que ela pergunte. Diga algo bobo e mude de assunto. Funciona melhor quando vocês já têm alguma história, mesmo que breve. Não use mais de uma vez por semana. A raridade é o que dá valor. O timing é tudo. Mande em um momento do dia em que ela provavelmente está parada, como fim de tarde. Evite usar como abertura de uma conversa longa. Plante e deixe crescer sozinha. Exemplo prático. 2 dias depois de uma boa conversa. Você está no seu dia, ela está no dela. De repente você manda: "Isso aqui me lembrou de você." Sem foto, sem contexto, sem explicação. Ela vai responder: "O que é?" ou "O que foi?" quase que imediatamente. Você diz: "Ah, uma coisa boba, mas lembrou", e encerra ou muda de assunto. Ela vai ficar tentando descobrir o que foi por horas, e cada vez que pensar nisso, vai pensar em você. A terceira mensagem é diferente das 2 primeiras. Ela não fala sobre você, nem sobre ela. Fala sobre algo que aconteceu entre vocês. E é por isso que ela funciona num nível muito mais profundo. Mensagem 3. O registro do momento. Aquela hora foi engraçada. Ainda penso nisso às vezes. Essa mensagem usa o princípio da memória compartilhada como âncora emocional. Toda conexão real tem momentos que ficam, uma piada interna, uma situação absurda, um silêncio que virou cumplicidade. Quando você referencia esse momento sem precisar explicar qual é, você ativa a memória emocional dela. E memória emocional é o combustível da saudade. O detalhe mais poderoso aqui é a frase: "Ainda penso nisso às vezes." Ela revela que aquilo ficou com você, mas com leveza, sem peso, sem drama. Você não está dizendo: "Eu não consigo te esquecer." Você está dizendo: "Aquilo foi bom e ficou comigo." Essa diferença é enorme. Uma demonstra carência, a outra demonstra que você tem uma vida rica, e aquilo foi um bônus nela. Ao referir um momento específico sem precisar descrevê-lo, você cria um código entre vocês. Esse código vira cumplicidade, e cumplicidade é um dos ingredientes mais fortes da atração feminina. Ela vai pensar: "Ele se lembrou daquilo, significa que aquele momento importou." E se importou para você, ela vai querer criar mais momentos assim. Como e quando usar? Funciona melhor quando vocês têm pelo menos um momento real para referenciar. Não precisa ser algo grandioso, pode ser a piada mais boba do mundo. Use quando a conversa estiver num ritmo tranquilo, não como abertura agressiva. Se ela perguntar qual hora, você pode revelar, mas de forma breve e com humor. Evite usar em tom nostálgico demais. Keep it leve, quase casual.
Essa mensagem funciona muito bem por áudio também, com a voz tranquila e um sorriso implícito. Exemplo prático: alguns dias depois de um encontro ou conversa marcante. Não tem contexto específico. Você manda de nada, como quem está pensando em voz alta. Aquela hora foi engraçada. Ainda penso nisso às vezes. Ela vai sorrir antes de responder, quase certamente. Vai perguntar qual hora, se não souber imediatamente. Ou responder, eu também. De qualquer forma, você abriu uma janela para ela entrar, e ela vai querer entrar. A conversa que vem depois dessa mensagem costuma ser uma das mais naturais e genuínas que vocês vão ter. E agora chegamos na quarta mensagem, que é a mais contraintuitiva de todas, porque ela usa o silêncio como ferramenta ativa. A maioria dos homens nunca vai entender isso. Mensagem 4. O silêncio que fala. Tava pensando em te mandar uma mensagem mais cedo. Resolvi esperar. Essa é a mensagem mais contraintuitiva do vídeo e por isso uma das mais poderosas. A maioria dos homens manda mensagem quando quer falar. Essa mensagem revela que você quis falar, mas escolheu não falar. Isso comunica uma coisa raramente demonstrada: autocontrole emocional. E autocontrole é sinônimo de valor na mente feminina. O gatilho aqui é a revelação seletiva. Você está mostrando que ela passou pela sua cabeça, o que cria conexão emocional. Mas ao mesmo tempo revela que você não age impulsivamente por causa dos seus sentimentos, o que cria respeito. Esses dois elementos juntos formam o perfil do homem que as mulheres descrevem como difícil de esquecer. Além disso, essa mensagem cria uma pergunta impossível de ignorar. Por que ele esperou? Ela vai imaginar os motivos, vai criar histórias, vai construir uma versão de você que é exatamente o que ela precisava imaginar. Você não disse nada de especial, mas revelou que tem um mundo interno e que ela é parte dele, mesmo que brevemente. E ninguém esquece de quem os faz sentir especiais sem nem tentar. Como e quando usar? Use depois de um período de silêncio de pelo menos 2 ou 3 dias. Funciona especialmente bem quando a conexão ainda está sendo construída. Não complemente com explicação, deixe a curiosidade dela trabalhar. Se ela perguntar por que esperou, você diz, achei que ficaria melhor assim. Ponto. Não use mais de uma vez. O poder dessa mensagem está na raridade absoluta. O tom deve ser tranquilo, quase distraído, como quem está compartilhando um pensamento passageiro. Exemplo prático. Depois de 2 ou 3 dias sem contato, sem contexto, sem pretexto, você manda. Tava pensando em te mandar uma mensagem mais cedo. Resolvi esperar. O impacto é imediato. A resposta dela vai revelar exatamente onde ela está emocionalmente. Se ela mandar um haha, por quê? Ela está curiosa e aberta. Se ela mandar um por que esperou? Ela está investida. De qualquer forma, você criou uma abertura real, não forçada, não calculada na aparência. E é exatamente por parecer natural que ela funciona tão bem. E agora chegamos na quinta mensagem, a mais forte de todas. Ela não cria saudade do passado, ela cria antecipação do futuro. E é isso que separa o homem que ela pensa uma vez do homem que ela não consegue parar de pensar. Mensagem 5. A antecipação do futuro, a mais forte. Tem uma coisa que quero te mostrar quando a gente se ver. Por que é a mais poderosa? As 4 mensagens anteriores trabalham com o passado e o presente. Essa trabalha com o futuro. E o futuro é onde a antecipação vive. A saudade de algo que ainda não aconteceu é mais poderosa do que a saudade de algo que passou, porque ela não está ligada a nenhuma decepção real. É puro potencial, é promessa sem entrega. Existe um princípio psicológico chamado antecipação dopaminérgica. O cérebro libera mais dopamina antecipando uma recompensa do que a recebê-la de fato. É por isso que a semana antes das férias costuma ser mais animada do que as próprias férias. Você vai usar esse mecanismo para fazer ela pensar em você toda vez que pensar no futuro próximo. A dinâmica psicológica completa. Ela recebe a mensagem e imediatamente pensa: o que é? Quando a gente se ver? A palavra mostrar ativa o sentido visual e sensorial. Ela começa a imaginar cenários. O encontro futuro, mesmo que não tenha data,
vira um ponto de antecipação na cabeça dela. Cada vez que ela pensar no que poderia ser, ela pensa em você. São pensamentos inseparáveis. Quando você finalmente se encontrarem, ela já vai estar emocionalmente investida antes de você abrir a boca. Você não conquistou ela no encontro, você conquistou ela antes, com uma mensagem. Variações da mensagem. Tem uma história que quero te contar pessoalmente, não por mensagem. Guardei uma coisa para te mostrar quando der. Tem algo que só faz sentido falar pessoalmente. Fica no suspense. Quando a gente se ver, eu te explico. Por mensagem não tem graça. Como e quando usar. Use quando a conexão já tem alguma base. Não funciona com quem você mal conhece. Não revele o que é mesmo que ela insista. Se precisar, diga, é melhor ao vivo. Crie o encontro em até uma semana depois da mensagem. Não deixe esfriar. Funciona melhor quando combinada com uma agenda real, mesmo que vaga. O que você vai mostrar pode ser algo simples, um lugar, uma música, uma ideia. O mistério é o que importa. Nunca use essa mensagem e depois cancele o encontro. Isso destrói tudo o que foi construído. Exemplo prático. Conversa por mensagem, 2 dias antes de um possível encontro. Sem introdução, sem pretexto, você manda. Tem uma coisa que quero te mostrar quando a gente se ver. Ela vai perguntar o quê? Você diz, ao vivo fica melhor, você vai entender quando ver. A partir desse momento, o encontro deixa de ser só um encontro, vira uma expectativa com mistério. Ela vai pensar nisso enquanto escolhe a roupa, enquanto dirige até lá, nos primeiros minutos que estiverem juntos. E você ainda não disse nada absolutamente. Foi a imaginação dela que fez todo o trabalho. O poder dessa mensagem está no que não é revelado. Se você explicar antes, destrói o efeito inteiro. Mantenha o mistério até o momento do encontro. As 5 mensagens têm algo em comum. Nenhuma pede nada. Elas não pedem atenção, não pedem resposta, não pedem encontro. Elas apenas criam um estado emocional. E quando uma mulher está num estado emocional específico por causa de você, ela vai em busca da fonte desse sentimento. Você não precisa correr, você precisa ser o destino. Isso se conecta ao que os psicólogos chamam de teoria da atribuição emocional. Quando sentimos algo positivo e conseguimos identificar a fonte, passamos a associar essa fonte ao sentimento. Cada mensagem que você mandou criou um micro-sentimento positivo. Curiosidade, leveza, cumplicidade, valor. Com o tempo, você se torna sinônimo desses sentimentos. E quem quer abrir mão de como se sente bem? A saudade não é sobre você, é sobre como ela se sente quando pensa em você. O homem que faz uma mulher sentir curiosidade, cumplicidade, antecipação e conexão emocional é o homem que ela vai lembrar no silêncio, no fim do dia, antes de dormir. E agora você tem 5 ferramentas para criar exatamente isso. Não seja o homem que fica esperando resposta, seja o assunto que ela não consegue largar. A saudade não é criada pela ausência, é criada pela presença certa, no momento certo, com as palavras certas. Essas 5 mensagens funcionam porque não tentam forçar um sentimento. Elas criam condições para que o sentimento apareça naturalmente, na cabeça e no coração dela. E quando o sentimento é dela, ele é real. Não é resposta a uma pressão, é algo que ela escolheu sentir. Isso é o que separa a atração forçada da atração genuína. Mensagem 1. Foi bom falar com você. A gente se fala. Encerra no pico e cria espaço para ela querer mais. Mensagem 2. Isso aqui me lembrou de você. Mostra que ela existe na sua mente sem depender dela. Mensagem 3. Aquela hora foi engraçada. Ainda penso nisso às vezes. Ativa a memória compartilhada e cumplicidade. Mensagem 4. Tava pensando em te mandar mensagem mais cedo. Resolvi esperar. Demonstra autocontrole e cria curiosidade irresistível. Mensagem 5. Tem uma coisa que quero te mostrar quando a gente se ver. Cria antecipação e transforma o próximo encontro em algo inevitável. Mas lembra, mensagem sem presença é só texto. O que dá vida a essas palavras é quem você é antes, durante e depois de mandá-las. Um homem sem conteúdo que usa essas mensagens vai soar vazio. Um homem com substância vai soar magnético.
Trabalhe em você primeiro, e essas mensagens vão multiplicar o que você já tem. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Isso me diz que devo trazer mais conteúdo assim. É o jeito mais simples de me mostrar que você quer ir mais fundo nesse assunto. Não custa nada e faz uma diferença enorme para o canal continuar crescendo. E quanto mais o canal cresce, mais conteúdo aprofundado e prático eu consigo trazer para você. Se inscreve aqui no canal se você quer aprender mais sobre psicologia da atração e comportamento masculino. Todo o conteúdo aqui é direto, sem papo de guru, sem filosofia vaga, só o que realmente funciona, baseado em psicologia real e situações do dia a dia. No próximo vídeo, vou te mostrar os erros de mensagem que destroem a atração e como evitar cada um deles. Até lá!